Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Que Jesus continue nos envolvendo, acariciando nossas mentes e corações. Para a nossa reflexão da noite, eu trouxe um tema que é um velho conhecido de todos nós, a depressão. Fiz alguns apanhados e trouxe algumas orientações que podem ser úteis no reconhecimento dessa enfermidade que assola o mundo inteiro. O transtorno depressivo maior, conhecido simplesmente como depressão, é um distúrbio mental e é caracterizado por pelo menos 2 semanas de depressão em que esteja presente na maioria das situações. Ela é muitas vezes também acompanhada de baixa autoestima, perda de interesse em atividades de outras formas aprazíveis, pouca energia, aquela dor sem uma causa definida. Então as pessoas acometidas da depressão passam a sinalizar com esses sintomas. E elas também podem ocasionalmente manifestar os delírios ou as chamadas alucinações. Entre 2 a 7% dos adultos com depressão morrem de suicídio e cerca de 60% dessas pessoas que morreram pelo suicídio apresentavam depressão ou outro distúrbio de humor. A causa da depressão são inúmeras, e até controversas. Acredita-se que a genética, a alimentação, o estresse, o estilo de vida, rejeição, problemas na escola e outros fatores, eles estão relacionados com o surgimento ou agravamento da doença. Sabemos hoje que a depressão ela é associada a um desequilíbrio em certas substâncias químicas no cérebro. E os principais medicamentos são os antidepressivos, que têm por função principal agir no restabelecimento dos níveis normais dessas substâncias que trabalham no nosso cérebro, principalmente a serotonina. O início dos estudos quanto à depressão começou lá por volta da década de 1920. Então, nós vamos ver que, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrendo com esse transtorno. No Brasil, dados da Kantar Health, que é um órgão que pesquisa isso, sugere que cerca de 16% dos brasileiros são acometidos pela depressão. Maior do que a taxa dos Estados Unidos, que é 13%, na Espanha 9% e na China, que chega a quase 6%. No Brasil, os pacientes são diagnosticados quando estão mais velhos, ou seja, a média de idade desses pacientes é de 36 anos, com a maior incidência de depressivos entre os 35 e os 49. Já entre as mulheres, esse número aumenta em 68%. Essa doença ela é 2 vezes mais comum entre as mulheres do que com os homens. Dentre as mudanças de vida que podem alterar o humor do deprimido, inclui-se o parto, a menopausa, o sedentarismo, dificuldades financeiras, problemas no trabalho, a perda de um amigo ou ente querido, casamento, desastres naturais, problemas de relacionamento, problemas familiares e até mesmo falta de atenção familiar, separação, luto ou lesões causadas por catástrofes, como furacões, terremotos, vulcões. Os sintomas mais comuns da depressão nas crianças são irritabilidade, redução no interesse em brincar, queda no rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade e dores somatizadas. Nos adolescentes é a agressividade, alteração no apetite, pensamento suicida e isolamento social. Já nos adultos é o isolamento social, a tristeza, alteração do humor
e alteração no sono e a perda de libido. Então, nós que convivemos no ambiente familiar, que conhecemos essas pessoas, percebemos alguma mudança. Isso é fato. A gente consegue perceber num colega de trabalho, né? Rapaz, fulano recentemente está meio triste, fulano está diferente. A gente consegue perceber. O convívio nos dá esse poder de observação. E é uma doença muito séria. Comumente se ouve dizer, isso é safadeza, está assim porque gosta. Não sai porque não quer. E não é. É bom prestar bem atenção, porque todos esses sintomas estão bem patentes nas pessoas com tendência à depressão. Quando esse sintoma se apresenta, ela já está a caminho. Ela já está se deixando envolver por esse processo químico que ocorre no cérebro, ocasionado pela serotonina, né? A falta dela ou o excesso. Então é preciso observar. Quem convive com as pessoas, que as conhece, percebe e é bom agir, buscar ajudar. Porque quem está nessas condições não sabe que está, não reconhece e às vezes o orgulho não admite. Então os sintomas depressivos eles podem ser divididos em cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Os cognitivos são o humor deprimido, desânimo persistente, tristeza, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, vazio, culpa e irritabilidade. Essa culpa, ela é sintonizada com o perdão. Não só com os outros, principalmente o auto-perdão. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, de memorizar, de tomar decisões. Também é um sintoma. Isso lembra uma história. 3 senhoras com a idade já avançada tomavam o chá da tarde e uma delas reclamou. Aff, Maria, hoje eu me vi com a vassoura na mão, não sabia se eu tinha varrido a casa ou se eu ia varrer. A outra disse, reclamou a segunda, isso é besteira, e eu, que estava em pé de camisola perto da cama, não sabia se tinha acordado ou se ia dormir. Aí a terceira disse, não, disse aí, graças a Deus eu estou livre, isola. Dê licença que eu vou ver que tem alguém batendo na porta. Então a gente percebe que as pessoas são acometidas e não estão aí, não se deixam levar. Daí, quem está por perto que observa, entra em ação. Agora, lembrar do detalhe, não é ser tão incisivo nem tão persistente naquilo. E aos poucos, chamando a atenção, tentando tirar a pessoa daquela situação. Se você for de chofre, talvez a pessoa, pelo orgulho ou pela própria enfermidade, não aceita a ajuda. Vejam que o isolamento está presente em todas as situações. Por que o isolamento? Porque é aí onde a enfermidade vai trabalhar mais, porque não vai ter a interferência de ninguém. O fisiológico, fadiga ou sensação de perda de energia. Alteração no sono pode ser a insônia, ocorrendo também sonolência excessiva ou aquele sono fatiado. A pessoa dorme 2 horas, 1h30 e vai, não é? Tem gente que passa a noite assim, nessa luta, né? Eu me lembro que eu me deito, agora quando eu me acordo eu penso que ainda vou dormir. Redução do interesse, o prazer sexual, agitação motor, inquietude, alteração nos ritmos circadianos. Esses ritmos circadianos, eles regulam todos os ritmos materiais, bem como os ritmos psicológicos do corpo humano, influem sobre a digestão, o estado de vigília e o sono. Evidências comportamentais, retraimento social, que é aquele isolamento, chorar mais e com mais frequência, um choro sem aparente necessidade ou causa, comportamento suicida, retardo psicomotor,
Comportamento autodestrutivo, que é aquele caso da mutilação, a pessoa começa a se mutilar. Então os pacientes costumam também alimentar o sentimento de que tudo lhe parece fútil, que não tem nenhuma importância, nada tem graça, né? Coisas que eu até admirava antes, passo a não valorizar mais. Acreditam que perderam aquela forma da capacidade de sentir alegria ou prazer na vida, nada mais lhe atrai. O mundo é visto sem cores, né? Fica tudo cinza. E não são só 50 tons de cinza, não, são mais. Quem está na depressão bote cinza nisso. A depressão, muitas vezes, ela é classificada como distimia, quando esse sintoma permanece por períodos muito longos, mais de 6 meses. Ou seja, você vem sentindo isso sem cair ainda na depressão. Você está sentindo por mais de 6 meses. Aí você está no período da distimia, que é uma depressão de forma leve, mas são ocorrências que você precisa prestar atenção. Na depressão mais grave, ela é mais persistente e mais duradoura. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, onde trata da melancolia, no item 25, diz lá o seguinte: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Então vejam que além do problema ser no cérebro, também tem essa condição do espírito. Daí, vamos ver mais na frente, as influências espirituais. Hipócrates, ele criou a teoria dos 4 humores corporais, que seria sangue, a fleuma, a pituíta, a bilis amarela ou a bilis negra, em que o equilíbrio ou desequilíbrio era responsável pela saúde, que chamava de eucrasia, ou enfermidade e dor, que é a discrasia de um indivíduo. Já Hipócrates, lá na frente, acreditava que a influência de Saturno levava o baço humano a sangrar mais bilis negra, alterando o humor do indivíduo e escurecendo, levando ao estado de melancolia. Galeno reescreveu a melancolia. Aureliano falou da agressividade associada à depressão e associou o suicídio à depressão. Vejam que lá atrás esses filósofos já tinham essa percepção. A medicina ainda não, mas eles já percebiam esse estado de alteração nas pessoas. A depressão maior, os pacientes com esse tipo de depressão apresentam pelo menos 5 sintomas listados a seguir por um período não inferior a 2 semanas. Isso persistentemente, que é o desânimo na maioria dos dias e na maior parte do dia, ou seja, aquela persistência, falta de prazer nas atividades diárias, coisa que eu faço comumente no meu dia a dia, de repente perco a vontade de fazer. Bom, algumas senhoras gostam de pegar na vassoura logo cedo, né? Aí já não gosta mais, gosta de limpar certas coisas, já não vai mais fazer. Começa a tirar essa vontade, perda do apetite ou diminuição de peso, distúrbio no sono, desde a insônia até o excesso, sensação de agitação, uma fadiga constante, você não sabe de onde, mas está cansado, não fez nada e é aquela coisa tirando sua energia, né? Aquele sentimento de culpa, dificuldade na concentração, começa a se preocupar com coisas pequenas, tudo é motivo. E a automutilação. Além dos critérios mencionados, devemos observar outros pontos importantes que os sintomas citados anteriormente não devem estar associados
há os episódios maníacos, como é o caso do transtorno bipolar. Transtorno bipolar não tem nada a ver com depressão, é outro estado neuronal da criatura, é outra enfermidade que a criatura está acometida. Aí vem a distimia, que é a depressão crônica leve. Caracteriza por vários sintomas também presentes na depressão maior, mas eles são menos intensos e duram mais tempo, no mínimo 2 anos. Vejam que a anterior era 6 meses, né? Para chegar naquele processo. Essa daqui é 2 anos. Em geral, se observa distúrbio no apetite, no desejo sexual, manias, agitação, comportamento sedentário. Ou seja, a velha preguiça, né? Tem disposição para nada. Os distímicos cometem suicídio na mesma proporção dos deprimidos graves. Vejam que é uma situação. A depressão atípica, ela é nas pessoas que geralmente comem demais, dormem muito, sentem-se muito enfadadas e apresentam um sentimento muito forte de rejeição a tudo. Vem aquela depressão pós-parto, que muitos de vocês já conhecem, né? É comum ocorrer um forte declínio dos hormônios, resultando daí um período de anedonia ou apatia, conhecido como baby blues, que persiste nas mulheres, que daí gera a depressão pós-parto. Mas essa persistência ela ocorre em cerca de 6,8% a 16% das mulheres adultas e em 26% das adolescentes. Não afeta só as mães, não. Os pais também passam por esse processo, baby blues, viu? E é uma faixa de 25% dos casos. Aí vem aquela velha conhecida, a TPM, a tensão pré-menstrual, a depressão acentuada, irritabilidade e tensão antes da menstruação. E ela afeta de 40% a 75% das mulheres em idade fértil. Por isso que ficam naquela condição, né? Aí vem o pesar. O pesar, ele é também conhecido como a reação do luto. Não é um tipo de depressão, mas ambas possuem muita coisa em comum. O pesar, contudo, é considerado uma resposta emocional saudável e importante quando lida com perdas. Normalmente é limitado. São encontrados no pesar os mesmos sintomas da depressão: alteração do sono, do humor, falta de apetite, luto constante, ideia fixa em relação à perda, introspecção, que é aquela viagem, a pessoa fica naquele, como quem está no outro mundo, né? Então isso é o pesar. Como vimos, é normal, todos passamos por isso, por esse momento de pesar, mas ele não é extenso, nem longo. É uma questão só de acomodação com aquela situação. Os fatores psicossociais. As pessoas já experimentaram esse período de depressão, elas relatam que sempre teve um acontecimento estressante como fator precipitante da doença. Você chegou naquele estresse, aí caiu na depressão. Eles alegam isso. A perda recente de uma pessoa amada é um fato mais citado, mas todas as grandes perdas, e mesmo as pequenas, causam um pesar. Ora, você perde às vezes um animal de estimação, você fica pesaroso, um passarinho, né? Uma planta. É uma situação normal. É uma espécie de reação do seu organismo e do seu espírito em relação àquilo que você cativava, não é? Você tem uma roseira em casa e no outro dia você encontra a roseira morta, aquilo dói, não é? Você entra naquele estado de pesar, você fica pesaroso com aquilo, triste, mas é normal. E vejam que é um momento e daí a pouco aquilo, como se diluindo, vai embora. A reação natural do espírito faz com que você tome outro mar. Eu vou arranjar outro e planto, não é? Você já vai mudando aí o aspecto do pensar. Algumas pessoas podem sofrer com a doença pelo fato de trocar de uma cidade boa por uma cidade pior que não oferece nada em troca. Ou seja, eu nascido e criado aqui em Queimadas ou em Campina Grande, aí de repente vai para uma cidade que você não conhece ninguém. Isso pode
trazer você para o campo da depressão. As pessoas afetadas, elas criam um bloqueio de aceitação, ou seja, você, não, vou falar com esse povo, não conheço ninguém, e você começa a se isolar, criando uma barreira. Na questão 767 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E os Espíritos responderam: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então não há por que se isolar porque eu estou numa cidade diferente, porque estou num ambiente de trabalho novo. Pelo contrário, nós somos criaturas sociáveis, nós precisamos dessa relação um com o outro. Mesmo que não seja muito boa, mas é necessário, né? Eu preciso até de alguém para falar mal, tem que ter alguém, né? Senão não funciona legal. Então é assim que nós vivemos. Tem aquela pessoa agradável, tem aquela menos agradável, tem aquela que você nunca viu, mas conversa 5 minutos, parece que conhece há séculos. Tem outra que você nunca viu, mas quando olha, opa, essa daí não, o santo não bate, não é? Isso são ocorrências natural do espírito. Isso tem a ver com vibração, com outros momentos que nós entendemos. Mas é necessário que eu me reaproxime, mesmo que seja um inimigo. Ora, na família nós passamos por essa situação. No ambiente familiar, onde está preparado tudo para que se desenvolva, não somente comigo, mas com todos, a afetividade, o amor, a compreensão, a tolerância, não é? Por quê? Porque nós vivemos outros momentos. E o meio familiar também ocorre de estar presente os maiores inimigos de outro momento. Quantos casos nós conhecemos de pai matar filho, filho matar pai, mãe, irmãos se matarem? É estranho para nós? É coisa do outro mundo agora? Não. Não mais, porque hoje nós entendemos que existe essa possibilidade por conta de um passado. E que, infelizmente, eles não conseguiram chegar a um consenso. Tomaram as mesmas atitudes que tomaram anteriormente. Então, tudo isso causa naqueles que estão próximos e que têm no ciclo dessa amizade uma certa influência, ela pode entrar no sistema de autoculpa, de, né? Eu podia ter evitado, eu podia não ter, eu percebi, mas não se culpar por isso. Porque aí você vai alimentar essa serotonina que já está lá em cima e aí você vai descer e descambar para uma depressão. Os fatores biológicos: alteração nos níveis neurotransmissores, principalmente a serotonina, a acetilcolina, a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina. Os fatores físicos, que também são casos de traumatismo, a perda de um braço ou de uma perna. Em algumas depressões é encontrada as causas físicas para a sua existência. Outros fatores relacionados ao desenvolvimento da depressão são também medicamentos. Por exemplo, os beta-bloqueadores, os benzodiazepínicos, os corticoteroides, os antihistamínicos, analgésicos, os antiparkinsonianos. Essas medicações em excesso, ou seja, por um longo período, pode trazer o paciente à depressão. A medicina sabe, por isso que esses medicamentos são altamente controlados. O médico faz o acompanhamento. Pessoas que tomam esse tipo de medicação não podem, não devem de forma alguma pararem de tomar por sua própria conta e risco. Tem que ser feito o acompanhamento médico para que o médico faça o que nós chamamos de desmame, né? daquele medicamento. Aos poucos ele vai tirando você. Porque o corte bruto dessa medicação pode ocorrer esse descontrole e a pessoa entrar nesse estágio depressivo. Vários estudos científicos têm também encontrado a correlação estatística entre alguns defensivos agrícolas, ou seja, pessoas que lidam na agricultura com certo tipo de tóxico, podem, por inalar ou o contato com aquele tóxico, entrar em depressão. E muitas doenças também endócrinas levam a um quadro depressivo. Dentre elas está o hipotireoidismo, né?
que ocorre muito nas mulheres, a doença de Addison, que é aquele problema nas suprarrenais, a síndrome de Sherran, que é problema na hipófise, a síndrome da fadiga crônica e algumas anemias. Os transtornos neurológicos, como acidente vascular cerebral, demência vascular, Alzheimer, mal de Parkinson, também podem gerar quadros depressivos. Vejam que a criatura, numa situação dessa, ela já está com a baixa autoestima no estado deplorável. Por quê? Porque ela não tem como reagir. Uma doença como Alzheimer, né? Uma doença como o mal de Parkinson, a pessoa já se encontra muito debilitada. Então é nesse momento que o amor da família, a presença, a compreensão é fundamental. Nós vemos muitas vezes as pessoas se queixarem de idosos que estão nessa fase ou com essa enfermidade, de serem taxados de teimosos, né? Ah, é muito teimoso, mas é você que está teimando com ele. Lembram do início que fala das alucinações? Ah, eu estou vendo minha mãe. Mas pai, sua mãe morreu faz 200 anos. Não há como discordar. A gente vai contornar a situação. É, meu pai, que bom que o senhor está vendo, né? A gente engana como engana uma criança. Para que haja essa relação de confiança dele para com aqueles que estão ao seu redor. Porque o que essa enfermidade gera é isso, por isso que isola. Ele não confia em ninguém, acha que todo mundo está contra ele, que ninguém faz o que ele quer. Então, é essa a presença da família, esse amor que vai fazer com que esse paciente se liberte aos poucos e vá permitindo esses acessos. Porque existem casos que as pessoas fecham a janela, as cortinas, apagam a luz e se trancam no quarto. A gente já ouviu falar muito disso. E quem não tem na família um caso de depressão ou que já teve, não é? Todos nós já sabemos disso. Mas a história é a mesma. Ah, está assim porque quer. É porque gosta de estar assim. Olha, ninguém gosta de estar doente, não é? É preciso ser um masoquismo muito alto. Então, mesmo algumas doenças infecciosas como a AIDS, a mononucleose, também já foram relacionadas com sintomas depressivos. A nossa cultura popular diz que a depressão é um estado de humor que a pessoa pode se curar sozinha. Não tem como. A maioria das pessoas que possuem o quadro clínico depressivo não conhece ou não procura a medicina especializada, apesar de ter a grande possibilidade de um tratamento efetivo, como nós vimos com aquelas medicações. O tratamento geralmente envolve essas medicações antidepressivas que são receitadas pelo mínimo por 12 meses. Não é uma coisa de tomar uma caixinha do comprimido. É um acompanhamento por conta deste problema nessa química cerebral. E só o médico é quem vai ter essa noção dessa situação. Tendo informações das pessoas que acompanham o paciente, né, que são fundamentais. Eu tenho um amigo médico que ele diz, olha, quem sabe o que tem o paciente é quem cuida. O médico vê você uma vez. Ele não tem como formar o quadro clínico que ele possa trabalhar sem informações, não é? Então quem cuida sabe. Você sabe de tudo que ocorre com aquela criatura. Dependendo do motivo, ela pode ser dada também a depressão a crianças por conta de separação dos pais, problemas na escola, sexualidade, rejeição e principalmente o bullying, que agora, né? No meu tempo não tinha bullying, que a gente quebrava o bullying. Eu mesmo nunca me deixei afetar, me chamavam de orelhão, porque eu não tinha orelha grande. E agora, faltando um pedaço, eles iam deitar e rolar, né? Mas na época de muitos de nós não tinha bullying, porque a gente acabava com um bullying bem ligeirinho. O que não é aconselhável hoje, porque gera violência. Então, tudo isso são coisas novas que estão vindo e nós aí estamos aceitando. A depressão, como nós vimos, não é de hoje, mas nunca aprendemos a lidar com ela. E ela está presente em todas as famílias. Ou seja, é uma velha conhecida, mas ninguém a trata com o devido respeito. Acha que é uma doença, e não é, ela é muito séria.
A depressão é a doença, vejam que há casos de 2 anos, ou seja, você perde até a ideia de si mesmo, por conta da influência química que ocorre no seu cérebro. E aí vem a questão espiritual. Uma pessoa que está nessa condição, como está a vibração dela? Deduz-se que está lá embaixo, não é? Uma vibração. Então eu vou entrar nessa faixa vibratória e vou encontrar quem? Quem está na mesma condição. A doutrina diz que nós atraímos pelo pensamento e a vontade. Então, com a velocidade de um raio, essas entidades se aproximam. Eu já estou nessa situação, imagina com o obsessor catucando. Lembrar de um detalhe, espírito nenhum bota doença na gente, eles não têm esse poder. Os espíritos atuam naquilo que você já tem. Como diz Haroldo Dutra Dias, eles sopram a brasa que está lá. Colocam o dedo na ferida existente. Porque se eles tivessem o poder de colocar a doença na gente, não tinha mais nenhuma que assistir nessa reunião. Pelo menos no corpo físico. Então, tudo que nos ocorre, mesmo no processo obsessivo, tem em mim algo que ele usa. Ou seja, uma situação dessa, eles aumentam, potencializam essa enfermidade. Se já é difícil de sair, imaginem com uma pressão. E obsessor nós sabemos que não é um só, não é? Imagine essa vigília 24 horas lhe atormentando. Então, é para isso que existe o tratamento médico convencional e o tratamento espiritual. Posso fazer só o espiritual? Posso, mas eu vou curar somente a causa e o efeito. Posso fazer só o tratamento médico? Pode. Estou tratando o efeito e a causa. Então, tem que haver os 2 tratamentos. Lembrar que o tratamento espiritual não isenta do tratamento médico. Tem que haver essa correlação, os 2 tratamentos paralelos. Porque no caso espiritual não só estarei ajudando ao enfermo, principalmente ao desencarnado que o atormenta, que também está enfermo. É aí onde entra a grande atuação do Espiritismo, que nós temos essa relação que em outras religiões dizem que nós temos contato com o demônio, quando na verdade são irmãos que estão ainda incorrendo no erro. Como estão esses encarnados aí fora? Seriam demônios ou não? Não estão atormentando a população, tirando vidas, sossego, causando dor. Então, tem que entender que nem todo processo obsessivo causa depressão e nem toda depressão é obsessão. Mas, numa forma geral, quem está deprimido tem mais possibilidades de atrair entidades do que quem está no nível normal, porque minha vibração aqui está oscilando. O depressivo não, ela baixa, ela vai no nível que imaginem quem vai estar por perto. Se eu em plena saúde, são, às vezes abro uma brecha, dou um descuido, atraio uma entidade enferma para junto de mim e eu adoeço, imagina quem já está naquela condição, não é? Então, lembrar sempre disso. Uma coisa não interfere na outra, tem que haver essa comunhão, os 2 tratamentos. Aí funciona. E nós temos ajudado a muitos, porque a medicina não conhece esse outro lado e às vezes nem admite. Alguns médicos que hoje são espíritas, devido à Associação Médica Espírita, já está bem divulgado isso aí e os médicos já estão vendo com outros olhos. Principalmente no campo da psicologia, né? Porque quem está no caso depressivo precisa de um acompanhamento psicológico e até psiquiátrico. O que muita gente ainda não vai no psiquiatra porque diz, eu não sou doido. Ora, o psiquiatra não trata especificamente só do doido, sem nenhum sistema cerebral funcionando. Não. Ele acompanha justamente esse trabalho que o nosso cérebro executa em relação ao corpo. Meu espírito, através do perispírito, é quem comanda o corpo. Esse meu cérebro físico tem que estar perfeito para que meu espírito atue nele
para que meu corpo responda. Meu braço só levantou agora porque meu espírito mandou, através do meu cérebro, que meu sistema nervoso impulsionasse para que meu braço levantasse. É assim que funciona. Se o espírito estiver enfermo, ele vai passar a enfermidade para o corpo físico. O corpo físico, por si só, contrai algumas enfermidades, no caso de infecções, de bactérias, né? Mas as doenças originam-se, na sua grande maioria, do espírito. Nós já trazemos aqui no perispírito enfermidades que vão ser, não é castigo, vão ser necessárias nessa existência para que eu as supere passando pelas provas e as lições. E no bojo todo eu estou consertando algo do passado, ou seja, eu posso ter ocasionado em alguém essa dor. Então, a maravilha da doutrina é essa. Trata de enfermidades físicas lá na causa, que é no espírito. A medicina lida apenas com o efeito. Corrige, mas a causa manda de novo. Cessando a causa, acaba-se o efeito. Então, é assim que funciona. E isso tem libertado muita gente, não só da depressão, mas de outros casos que nós conhecemos. Portanto, é preciso que se faça o acompanhamento médico e o acompanhamento espiritual. Feito isso, dá o tempo que a doença por si só leva, e eu, por minha vez, tenho que fazer o meu esforço. Eu tenho que ter essa força de vontade de sair da situação. Fazer realmente com firmeza. Ora, quem é que quer adoecer? Claro que ninguém, né? Então, opa, vai para lá. Tristeza, um momento de pesar, passa. Mas quando eu ver que a coisa tá... Não, eu não sou assim, né? Aí a pessoa vai para lá, sai de retro, né? Porque você se conhece. Então, as pessoas que estão à sua volta também, fulano, você está diferente, foi que houve, né? Às vezes a gente chega no ambiente de trabalho, houve uma querela em casa ou em outro momento, e o colega de trabalho dele, oxe, fulano, foi que eu tá com a cara, não, foi por isso, né? A gente sempre se justifica. Eles percebem. Então, esse nosso poder de observar vai ajudar também, desde que se faça de uma forma suave, sutil, sem muito impacto, porque na situação em que aquele paciente se encontra, pode ser um gatilho e ele fechar as portas de uma vez, não é? Então, depressão é essa enfermidade grave que assola o mundo inteiro, é uma das doenças mais graves do momento, porque ela leva ao suicídio. Não é que todo depressivo seja um suicida, mas está comprovado que através da enfermidade a pessoa acha que a escolha é a fuga, que na verdade o suicídio é uma covardia. Você fugiu da luta, procurou a saída mais fácil e encontrou o caminho errado. Então, essa nossa conscientização, esse pequeno conhecimento, acredito que vai nos ajudar muito. Vamos a partir de então nos observar, não deixar o estresse chegar naquele limite e observar aqueles que nos cercam, principalmente crianças, porque muitos de nós aqui é de uma época em que só morria do coração quem tinha mais de 60 anos, né? Hoje está morrendo atleta. Então, é uma enfermidade que não escolhe cara, nem cor, nem raça, nem classe social. Ela está presente. Por isso que tenhamos cuidado, observar, prestar atenção e não ir de uma vez. Ter paciência na observação, para que aquilo que lhe chama a atenção pode lhe dar um norte e você cuidar enquanto dá tempo. Não, aquele que está nessa situação, não discutir, não discordar, procurar ser o mais próximo possível, porque se ganhar a confiança dele, é uma porta aberta para que você o tire daquela situação. Porque o depressivo realmente, o isolamento é uma coisa que o faz cativo daquelas entidades, ou seja, ela fica à mercê desses irmãos perversos que ali buscam, achando eles que estão fazendo a coisa certa. Como nós conversávamos no caminho, muitos praticam o mal
por não conhecerem a si mesmo, ou seja, o mal é a ausência do bem, não existe. Isso é coisa que eu criei, que eu faço, mas aí depois eu caio em mim mesmo e vejo que não era o correto e volto. Então, todos nós estamos passíveis de cometer um erro aqui, outro acolá, mas permanecer no erro, não. Então, que o depressivo, a partir de agora, tenha outros olhares para ele, que nós possamos também nos policiar, porque, como vimos, ela é uma doença que vem sutilmente, vai nos envolvendo e a gente não percebe. Então, ficar mais atento, mais esperto, vamos viver, ser felizes, porque não estamos aqui para sofrer. É um mundo de provas e expiações ainda, mas não quer dizer que é um mundo de sofrimento. Não quero sofrimento para mim. Que conversa é essa? Não, eu quero viver, quero ser feliz, fazer o bem, porque fazendo ao outro é a mim que eu estou fazendo. Então, espero que possamos refletir em tudo isso e buscar. Não somos médicos clínicos, mas a partir de então já temos um pouquinho de ferramentas que dá para a gente fazer o nosso trabalho, pelo menos a primeiro momento, né? Buscar o especialista, o médico que realmente é quem sabe do que vai tratar, e nós façamos a nossa parte sem nenhum constrangimento. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Muito obrigado, Mirim, pela sua palestra essa noite. Mais uma vez, o senhor foi muito brilhante na sua exposição e que nos sirva de alerta, né? Às vezes, uma pessoa que apresenta uma pequena mudança de comportamento que nem ela mesma percebe, a pessoa que está próxima pode perceber, um familiar nosso, um amigo, e é importante a gente ficar ligado nisso, porque às vezes uma depressão pequena que não é tratada segue durante 6 meses, 2 anos com problema e pode acarretar em algo pior se não é tratada pela medicina tradicional e também a questão espiritual, né? Uma religião que a pessoa exerce na sua vida.